Mateus, capítulo 14, a partir do verso 22 até o 33, o relato de quando Jesus andou por sobre as águas, sobre as ondas do mar. Mateus, capítulo 14, versos 22 a 32. O que diz aí, irmãos? Preste atenção na leitura da palavra, acompanhe atentamente. Está na tela, beleza? Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-o andando sobre as águas, ficaram aterrados, amedrontados, e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: o que, irmãos? Sou eu. Tende bom ânimo, sou eu. Não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: que, irmãos? Verdadeiramente és Filho de Deus. Louvado seja o Senhor por sua palavra. Uma breve oração, peça ao Espírito Santo de Deus que fale ao teu coração nesta hora. Vamos orar? Fale com Deus. Pai querido, aqui estamos diante da tua palavra, e o nosso clamor é que o Senhor venha falar ao nosso coração, venha ao encontro da necessidade de cada irmão, Pai, suprindo com a tua graça e a riqueza do teu Espírito. Essa é a nossa oração, meu Pai, em nome do teu Filho Jesus, a quem servimos. Amém. Irmãos, essa passagem da palavra de Deus aqui traz inúmeros ensinamentos para mim, para você. Eu já devo ter pregado aqui também inúmeras vezes, eu confesso que eu já perdi a quantidade de vezes que eu preguei sobre esta passagem da palavra de Deus, e eu arrisco dizer que nenhuma delas eu simplesmente fui repetitivo, por causa da quantidade de ensinamentos, de palavras de Deus trazidas a nós, através desse episódio aqui, tão, ao mesmo tempo, impressionante, e também, assim, em certos aspectos, até engraçado, né? Porque a gente pensar ali a situação daqueles discípulos no meio de uma tempestade, quer dizer, a coisa já não estava boa, a situação era ruim, embora alguns deles fossem pescadores, a maioria deles não era, não tinham esse costume com o mar, que, por exemplo, Pedro, que, por exemplo, João, tinham como pescadores, né? Os outros que não eram pescadores tinham que passar por aquela situação ali, e já estavam amedrontados, já estavam aterrados, já estavam apavorados. E para, vamos dizer, fechar com chave de ouro o apavoramento deles, o que acontece? Alguém vem andando por sobre as ondas do mar. Duvido que qualquer um de nós que estamos aqui teríamos olhado para aquela situação e pensado: lá vem Jesus. Demorou, mas chegou. Duvido que qualquer um de nós reconheceríamos se tratar ali da pessoa do Senhor Jesus. Se
tivesse alguma coisa preparada, provavelmente depois você ia ter que limpar. Provavelmente você iria se borrar tudo. Essa é a verdade. Quem que é esse que está chegando aí? Quem é esse que está se aproximando? Ou até pior, o que é isso? É uma tempestade. Já andou na chuva? Eu, por exemplo, eu usei óculos muito tempo da minha vida. Quando chovia era uma tragédia, porque óculos não vem com para-brisa. Então, eu não enxergava nada. Mas os próprios, quando o volume de água é muito grande, mesmo não tendo óculos, a sua visão fica um tanto turva por causa do excesso de água. Então, imaginar que aquelas pessoas ali teriam dificuldade para reconhecer que era Jesus é algo assim tão fora do comum, tão extraordinário. Por isso eu tenho certeza que qualquer um de nós que estivéssemos ali estaríamos na mesma condição, apavorados e perguntando o que é isso que está acontecendo, quem é esse que está vindo aí, e de repente ouvir a voz de Jesus falando, não temas, sou eu. E talvez para mim e para você, que não somos hebreus, que não somos lá do povo judeu daquela época, que até para os judeus de hoje isso não tem tanto significado talvez, mas para os hebreus daquela época, ouvir alguém dizendo, sou eu, o eu sou, isso aí, irmãos, era um sinal assim de socorro divino. Não era simplesmente alguém chegando e dizendo, alguém chegando em casa mais tarde, mas não preocupa, não sou eu que estou chegando. Era o socorro divino se aproximando daquelas pessoas, o eu sou, aproximando-se deles e dizendo, não temas, não temam, sou eu, o eu sou, está chegando. O Deus Todo-Poderoso é que está se aproximando de vocês. Não sem razão, eles terminam lá no versículo 33, o adorando e dizendo verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. O Filho do eu sou. O Filho do Deus grandioso. Mas independente da quantidade de lições e de ensinamentos que esse texto pode nos trazer, nós não temos como aqui, e nem o nosso tempo permite, trazer todas as lições, todos os ensinamentos que essa passagem poderiam trazer para nós. Eu quero pensar nessa passagem aqui do ponto de vista do personagem Pedro. Porque o Pedro era aquele moço, que você já deve ter cansado de ouvir isso dentro das igrejas, aquela pessoa explosiva, aquela pessoa que ia e falava antes de pensar, pensava depois de falar, e agia primeiro para depois ver se aquilo ia dar certo ou não, perguntava, questionava, reclamava, era o primeiro a reclamar, mas era o primeiro a tentar achar uma solução também. Era o primeiro a mostrar o seu desapontamento, mas era o primeiro a dar o passo bem de fé, o passo de decisão. Mas alguém que precisava ainda experimentar muita coisa na sua vida em termos de amadurecimento, não só pessoal, mas principalmente amadurecimento espiritual. Alguém que precisava experimentar na sua própria vida o crescimento. E é sob esse ponto de vista, sob esse prisma, que eu quero pensar com você essa história aqui. O que nós precisamos fazer para experimentar um crescimento espiritual em nossas vidas? Eu tenho certeza que se eu for perguntando a você aqui particularmente, talvez se eu perguntar na frente de todo mundo, você não queira dizer, mas se eu lhe perguntar pessoalmente, se você está satisfeito com a sua condição espiritual, eu creio que a maioria de nós aqui, e começando de mim mesmo, eu vou dizer para você o seguinte, olha, eu não estou. Eu quero mais de Deus, eu quero crescer, eu quero experimentar uma comunhão com o Senhor que eu não tenho. Então, o que o apóstolo Pedro aqui na sua experiência, ainda como um discípulo inexperiente de Jesus, tem a nos ensinar no que diz respeito ao nosso crescimento espiritual? E é falando sobre isso que eu quero olhar para esse texto da palavra de Deus com você. E a primeira lição que o apóstolo Pedro
traz para nós aqui é que se nós queremos crescer espiritualmente, nós precisaremos vencer o medo. Note que o medo é o tema principal dessa história aqui. Os discípulos estavam com medo de afundar, os discípulos estavam com medo de morrer, os discípulos estavam, depois que Jesus se aproximou deles, com medo daquele que se aproximava, estavam com medo do desconhecido. Os discípulos estavam com medo daquela experiência a qual Jesus os convidou, que era a experiência de andar sobre as águas. Os discípulos estavam aqui, em grande aspecto, em grande sentido, tomados ou dirigidos, governados pelo medo do que era e daquilo que poderia ser. E essa é uma realidade que toma conta das nossas vidas desde que o mundo é mundo. O primeiro sentimento que Adão e Eva tiveram após experimentar a queda foi qual? Do medo de se encontrar com Deus. Um medo expresso pela vergonha, mas eles temeram esse encontro com Deus. Eles estavam abatidos, envergonhados, e eles não estavam se sentindo prontos para estar perante o Deus vivo. E se há algo que nos atrapalha no nosso crescimento espiritual, que nos impede de ter uma comunhão mais próxima de Deus, é exatamente o medo dessa relação com Deus. O que implica me relacionar intimamente, me relacionar integralmente, me lançar totalmente na presença de Deus. Porque se eu fizer isso, eu teria que abrir mão talvez de muitas coisas da minha vida para as quais eu não estou preparado ainda. Então eu tendo. E o medo, não só no que diz respeito à espiritualidade, mas em todas as áreas da nossa vida, o medo ele é paralisante. O medo nos impede muitas vezes de nos aproximar de pessoas, nos impede de falar. Por exemplo, o medo, dizem que um dos maiores medos que o ser humano tem, por exemplo, é falar em público. A primeira vez que me puseram para falar em público, eu confesso para vocês que eu não ia falar, eu não precisava nem falar, eu ia ler. Eu era adolescente, eu estava na igreja, eles falaram, não, você é um culto que os adolescentes da igreja dirigiam, você vai ter que ler daqui a aqui. Era simples. Eu não consegui terminar o primeiro versículo. Branquinho do jeito que eu sou, eu fiquei mais vermelho do que a camisa da Fatinha, né? E a minha garganta secou de uma tal maneira que não tinha nada que fazer a voz sair. E o medo naquele momento ali me paralisou. O medo, a vergonha, o pavor de estar diante das pessoas. Mas quando eu lembro daquele dia lá, eu fico perguntando assim, gente, Deus tem hora que brinca com a gente, né? Olha o que ele me pôs para fazer ao longo da vida. Que é falar o tempo todo. Né? Até mesmo nas minhas outras profissões, enquanto professor, enquanto bancário, o que eu precisava fazer ao longo do dia todo era falar com as pessoas. E o temor, muitas vezes, irmãos, nos tira ou nos rouba bênçãos inigualáveis, bênçãos sem medidas, bênçãos que nós poderíamos estar aproveitando há muito tempo e que nós vamos protelando, nós vamos adiando, nós vamos arrumando desculpas para não tomar atitudes, para não tomar decisões na nossa vida que de fato nos transformem e nos aproximem mais de Deus e nos faça crescer espiritualmente. Então, a primeira palavra de Jesus a eles foi essa: não tem mais. Você não precisa temer. Você pode vencer o medo. Você pode vencer esse obstáculo, que é o obstáculo do medo do que possa ser a sua vida verdadeiramente entregue nas mãos de Jesus. Confie, se solte diante dele. Deixe-se conduzir pelo Senhor Jesus o tempo todo. Às vezes você está passando por uma situação que tem que tomar uma decisão e tem que fazer algo, e aquilo seja por um lado ou por outro, você sabe que aquela decisão é algo difícil e que ela trará consequências, às vezes até drásticas para a tua vida, e você é temeroso
de confiar, fica sempre esperando que alguém vá te dizer o que fazer, mas tem dificuldade de dizer assim: Senhor, o que o Senhor me disser, eu faço. Aquilo que o Senhor colocar no meu coração, eu vou fazer sem temor. Eu vou fazer sem angústia na minha alma. Por que nós temos tanto medo de confiar em Deus? Tanto medo de depender de Deus? E os discípulos estavam aqui possuídos de temor, mas tão logo ouviram a voz de Jesus, eles foram desafiados a vencer o medo. Mas esse desafio, só ouvir a voz de Jesus foi suficiente? Não. É tanto que Pedro, o mais para frente deles, né, logo virou e disse para Jesus o quê? Se és tu mesmo. O que Pedro falou com Jesus? Né? O que o Pedro falou para Jesus? Vamos lá, o versículo 28. Se és tu, Senhor, manda-me ter contigo sobre as águas. Sabe aquela coisa que a gente fala sem pensar? A cara do Pedro, isso daqui. Arrumou um problemão para si, né? Se és tu mesmo, então, me faz andar sobre as águas. Eu tenho certeza que o Pedro achou que Jesus ia falar qualquer outra coisa, mas não ia dizer aquilo que ele disse logo em seguida. Jesus tão somente ouve a voz dele e responde o quê? Bem. Eu imagino que depois a minha e deve ter tido lá no coraçãozinho dele um desejo de falar: não, Jesus, eu estava brincando. Eu acredito que é o Senhor mesmo. Pode chegar, sossegar, já acreditei, já confiei. Né? Não precisa me dar mais explicação, não. Mas o Pedro, ele queria vencer o medo. Ele não queria ser dominado pelo medo dele. E é aí que está a diferença. Eu disse para você lá no início: é necessário vencer o medo. E só existe uma maneira de nós vencermos o medo. Qual é? Enfrentando o medo. Pedro deve ter, de alto a baixo aqui, o coração dele deve ter subido na boca aqui umas 500 vezes naqueles instantes ali. Mas ele não foi paralisado por isso. Vem, é a resposta de Jesus, conforme diz o verso 29. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Além de Jesus, alguém mais nesse mundo teve essa experiência? Não. Só Pedro. Agora Jesus proibiu os outros discípulos de descerem do barco naquela hora ali? Não. Percebe a diferença? Daquele que está paralisado pelo medo para aquele que resolve enfrentar o seu próprio medo? Jesus não impediu ninguém naquele barco. Eles podiam ter feito uma festa ali em volta do barco, gente. Poderia ter feito assim uma fileirinha, todo mundo andando, passeando daqui para ali, de cá para lá, largava esse barco para cá, vamos a pé, vamos embora, vamos a pé mesmo para casa. Saiu todo mundo. Mas nenhum deles teve a coragem. A Jesus, então, eu também quero ir. Tenho certeza que se eu estou lá e falo assim para Jesus: Jesus, eu também quero. O que Jesus ia dizer para mim? Ah, eu só chamei o Pedro. Jesus ia dizer isso? Larga de ser chato. Então, Jesus não ia dizer essas coisas. Jesus ia dizer o quê? Vem, meu filho. Não precisava nem ter me perguntado. Já podia ter descido e vindo. É isso que nos falta muitas vezes, irmãos. A ousadia espiritual. A palavra de Deus lá em Hebreus capítulo 4, versículo 16, fala que nós não devemos nos achegar ao trono da graça ousadamente. Não se aproxima de Jesus quem não ousa. Não é possível se aproximar verdadeiramente de Jesus sem ousadia de alma. E o que é ser ousado aqui?
é superar as suas próprias limitações. Não é ser desrespeitoso, não é ser irresponsável, não é ser uma pessoa que não tem limites. Não é disso que a palavra de Deus está falando aqui, quando ela fala de sermos ousados diante de Deus. É de superarmos as limitações que nós mesmos nos impomos. Pedro desceu, Pedro foi lá, Pedro andou, Pedro experimentou isso. Ah, mas o Pedro olhou para as ondas, o Pedro duvidou, o Pedro acabou afundando. E daí, irmãos? Ele pôde contar para os netinhos dele depois que, eu andei sobre as águas, os outros discípulos ficaram tudo bobo olhando lá, ninguém quis ir, eu fui lá e andei. Vovô, quanto tempo? Meu filho, deve ter sido uma meia hora, assim, tá bom? É claro que ele fez. É claro que isso é só brincadeira, né, irmãos? Mas ele pôde contar para os netos dele. O João não pôde, o Mateus não pôde, o Simão não pôde, nenhum dos outros pôde. O Judas não pôde. Judas, coitado, né? Esse aqui não pôde mesmo. Mas o Pedro teve essa oportunidade de sair contando lá na frente, que andou sobre as águas. E é tão humilde que você lê as cartas dele, não tem ele contando sobre isso, já reparou? Né? Se sou eu, meus irmãos, que faço um negócio dele, todo culto eu ia falar disso, eu ia ficar chato demais, deve ser por isso. Deve ser por isso que eu não vou andar sobre as águas, porque eu ia ficar chato demais. Meu Deus, todo culto eu ia querer falar, meus irmãos, hoje eu estou falando aqui sobre o deserto, mas eu queria contar para vocês que eu quero andar sobre, que eu andei sobre as águas. Quer dizer, eu podia estar sobre qualquer assunto que eu ia falar, mas o Pedro não, na humildade dele, escreve as suas cartas e nem sei se ele lembra mais que ele andou disso. Ou talvez é porque ele ficou com vergonha, podia ter andado mais, podia ter experimentado mais. Então a primeira lição, irmãos, é que nós precisamos vencer o medo. A segunda lição é que só vencemos o medo enfrentando esse medo. Mas tem uma terceira lição aqui que é maravilhosa, sabe qual é? Aquele que te chama é aquele que te sustenta. Pedro andou, não sei se ele deu uma olhadinha para trás para os colegas dele, não sei como é que ele lidou com aquela situação, mas eu imagino que não, ele só estava olhando para Jesus. Até que de repente ele começou a olhar para as ondas. No que ele olhou para as ondas, lembra aquilo que nós falamos semana passada do Salmo 121? Eleva os olhos para os montes? Não eleva os olhos para os montes, eleva os olhos para o Senhor. Quando ele estava olhando para o Senhor, a coisa deu certo. A partir do momento que ele perdeu o foco, ele começou a submergir. Mas Jesus ficou chateado com isso, Jesus ficou aborrecido com isso, Jesus pôs o dedo na cabeça, não sai, agora é nada, ele se vira e volta para o ar. Não. Jesus o tomou para mostrar para mim, para mostrar para você, que aquele que nos chama, aquele que nos desafia, aquele que nos diz vem, é aquele que na hora que nós escorregarmos, na hora que nós tropeçarmos, na hora que nós vacilarmos, na hora que nós quisermos olhar para trás, será aquele que vai estender a mão para dizer assim: eu te sustento, eu te tomo pela minha mão, eu ando contigo. Se você não consegue andar comigo, saiba que eu ando com você, que eu estou ao seu lado, que eu vou te levar de volta em segurança para esse barco. E Jesus o tomou pela mão, queridos. E Jesus o abençoou. E Jesus o fortaleceu. E aí vem a última e mais importante lição que Pedro nos dá nessa história aqui. É que ele aprendeu com seus erros. Ele não deixou de errar por conta disso. Mas em cada um dos seus erros, ele foi experimentando uma intimidade, uma comunhão com Deus, sem desanimar. Lembra-se que lá no último instante, após o Calvário,
Foi Pedro que negou Jesus, antes do Calvário, melhor dizendo, né? Foi Pedro que negou Jesus por 3 vezes. E naquela hora ali ele poderia ter dito assim: eu não sirvo mesmo para esse negócio. Eu tenho mais é que desistir mesmo. E Jesus o olhou com um olhar de misericórdia, com um olhar de amor, e ele chorou, e ele ali se arrependeu daquela condição dele e foi pescar. E saindo dali, depois que Jesus havia sido crucificado, a palavra de Deus conta que ele foi pescar. Mas Jesus, já ressurreto, vem até ele, onde ele está, e quando ele volta de uma pescaria frustrada, Jesus está ali fazendo um churrasquinho de peixe, que ele não faz ideia de onde veio aquele peixe, nem de onde veio aquela churrasqueira. Mas Jesus vem até ele e fala assim: Pedro, você me ama? E ele, sem força, sem capacidade, sabedor dos seus erros, sabedor da sua imperfeição, sabedor da sua condição de alguém que não tem condição de oferecer algo para Deus, ele se vira para o Senhor e fala assim: Senhor, tu sabes. Pedro, você me ama? Senhor, essa é a resposta, irmãos, de quem de fato se encontra com Jesus, de quem de fato encontra a comunhão com Jesus. Pedro, você tem capacidade de me servir, Pedro? Senhor, o Senhor sabe. O Senhor sabe. E é esse Pedro que Jesus quer. Pedro, você tem capacidade de me servir, Pedro? Ah, Senhor, eu sou uma boa pessoa, estou sempre lá na igreja, sou uma pessoa que anda cheia do Espírito Santo, oro todo dia, deixo meu dízimo na igreja, participo das programações. Esse Pedro não serve. Esse Pedro não atende aos requisitos de Jesus. Pedro, você me ama, Pedro? Sim. Eu não sei nem o que eu respondo para ti. É esse Pedro que eu e você devemos ser, meu irmão e minha irmã. É esse Pedro incapaz, é esse Pedro que afunda, é esse Pedro que quer Jesus, mas sabe que sozinho ele não consegue alcançar Jesus, que sabe que sozinho não vai a lugar nenhum, que sabe que sozinho ele vai afundar nas águas as quais ele tentou andar. Então, eu e você precisamos de Jesus. Eu e você fomos chamados por Jesus. E esse Jesus que nos chamou, ele nos sustenta. Esse Jesus que nos chamou, ele quer que nós olhemos e entendamos a nossa própria existência como alguém incapaz, mas que é amparado por ele, que é sustentado por ele, é fortalecido por ele, é engrandecido por ele, no nome de Jesus. Confie em Jesus, querido. Se aproxime de Jesus. Você quer crescer espiritualmente? Reconheça que você teme, mas que ainda assim você pode continuar caminhando. Atenda ao chamado de Jesus, por mais que o temor queira invadir o teu coração, e continue andando sobre as águas. E se você não conseguir mais andar por sobre as águas, confie. Jesus vai te tomar pela mão. Jesus vai te sustentar. Jesus vai te amparar e vai te levar até o lugar seguro, para a honra